Olá, meus irmãos, muito bom dia. Hoje a nossa EBV, Escola Bíblica Dominical. Nós vamos hoje estudar sobre o sentido da vida. Esse é o título do nosso estudo nesta manhã. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entender e compreender esse estudo e que nós possamos caminhar juntos. Com certeza, Deus há de nos abençoar. Vamos orar para assim nós começarmos o nosso estudo. Senhor nosso Deus, grandioso e eterno Pai, obrigado, Pai Santo, pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, pelos teus cuidados. Pedimos ao Senhor, Pai Santo, nesse momento a presença do Senhor, para que o Senhor possa falar ao nosso coração através desse estudo, que nós possamos, Pai Santo, ser abençoados pelo Senhor e que o Senhor faça parte de nossas vidas. Abençoa, Pai Santo, os irmãos que estão estudando conosco em casa, que o Senhor possa ser com cada um, com seus familiares. Obrigado pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. O texto da nossa lição de hoje, ele se encontra em Gênesis, capítulo 2, verso 7. É um texto que ele nos fala da criação. Que Deus, ele nos criou com um propósito de glorificação a si, glorificação a Ele. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Assim está escrito: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus nos deu vida, e Deus há de nos abençoar também em nossa vida. O título da nossa EBV de hoje é o sentido da vida. E também ele está no texto de Salmos 39, de 1 a 13. E é um salmo que Davi, ele escreveu esse salmo e o título desse salmo é a vaidade da vida. Muitos têm vaidade, muitos passam por vaidade, muitos são vaidosos, principalmente as mulheres, né? Gosta de dar uma melhorada no cabelo, na unha. E esse texto você pode marcar com a caneta, ler e meditar sobre ele. E a nossa lição, ela tem um alvo, e o alvo dessa lição é que você possa perceber, que você possa saber que nesse estudo, ao entender a origem e o propósito do sentido da vida, encontrará a paz com Deus e viverá melhor. Um outro ponto: você será capaz de saber e entender o valor de ter fé e esperança na vida eterna. Você será capaz de sentir e perceber que sem Deus a vida não faz sentido. Você será capaz também de agir e esforçar-se por ter uma vida de santidade e serviço. De ter uma vida que você possa ser santo e trabalhar no serviço do nosso Deus. E o primeiro ponto da lição, a pergunta é: o que é a vida? Duas opções são propostas para se descobrir o sentido da vida. O primeiro é a especulação. Você conhece algum especulador que quer saber de tudo? Muitas pessoas
especula sobre tudo, quer saber sobre tudo, mas às vezes passa a ter um entendimento, saber sobre isso e não colocar em prática. O segundo, o manual do proprietário. A melhor alternativa para o significado da vida é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Temos que perguntar ao Criador por que Ele nos fez. Ele nada faz sem propósito. A Bíblia é uma espécie de manual do proprietário. Explica-nos a origem e o propósito da vida, o lugar mais seguro para encontrarmos a resposta sobre o sentido da vida está no manual. Manual de Deus. Manual que pode transformar. Manual que pode tirar você de uma tristeza, tirar você de um pensamento negativo e trazer você para Deus. Esse é o manual. Manual das Escrituras Sagradas, que Deus deixou tudo nesse manual, onde você encontra nele tudo que pode abençoar a sua vida. E esse primeiro ponto, que é a origem da vida, a Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. Por mais que você seja sábio, por mais que a sabedoria ela esteja em sua mente, se Deus não permitir, você não vai ter conhecimento. Como nós lemos em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Deus nos formou e Deus soprou em nossa narina o fôlego da vida. E em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, está escrito: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creram pela loucura da pregação. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando os seus próprios meios ou pela razão pura. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, Ele é a fonte da vida. Aos religiosos de Atenas, o apóstolo Paulo escreveu: o que é o próprio Deus? Deus que dá toda a vida, respiração e tudo mais. Deus que nos dá esse ar. O mesmo Deus que no início da criação formou o homem do barro e lhe deu vida, soprando nas suas narinas, é o mesmo Deus que hoje nos cria, que a formação do homem hoje é no ventre de uma mulher. Mas o Salmo 139, ele revela sobre isso. Que Deus do início, Deus do embrião, na nossa formatura, Deus está ali cuidando. E vai cuidar. E vai continuar cuidando sempre. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio, Deus. No princípio, Deus. Gênesis 1:1. Isso nos ensina o que ele inicia o diálogo. Deus, no princípio, ele iniciou ali um diálogo com Adão. Mostrou a Adão o jardim, mostrou para Adão o que ele poderia fazer,
do fruto que ele poderia se alimentar. Então, é um diálogo. E Deus continua, ainda hoje, dialogando conosco, através da Escritura Sagrada, através do Espírito Santo. Mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Ele enviou seu Filho ao mundo, não porque o mundo estivesse chamando por isso, mas porque o próprio Deus o amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João, capítulo 3, verso 16. No final do Apocalipse, do livro Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo se apresenta dessa forma: eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Jesus Cristo, ele revela que ele é o início e ele é o fim. Ele vai estar no fim de nossas vidas. Ele começou tudo, portanto, ele vai terminar tudo, exatamente como ele mesmo planejou. Isaías, capítulo 46, os 2 versículos 9 e 10, ele nos revela sobre isso. Assim está escrito: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. O Senhor aqui está falando sobre a vontade dele. E a vontade do nosso Deus. A vontade do nosso Deus é que nós permaneçamos em sua presença. A vontade do nosso Deus é que nós tenhamos comunhão com ele. Que nós colocamos diante ele os nossos projetos. Que eu coloque nas mãos de Deus o meu projeto. Que você, quando você tiver um projeto, faça a Deus saber do seu projeto. Se comunique a ele. Tenha um diálogo com ele. Que o seu projeto vai prosperar. Você pode ter certeza disso. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor. É um Deus provedor. E ele é um Deus que ele gosta desse relacionamento. Intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, os anjos perguntaram-lhe: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo, quem vive? Jesus Cristo não estava no túmulo. Ele já havia ressuscitado. Lucas 24, 5. Elas estavam procurando o homem certo no lugar errado. Quantas vezes nós não estamos no lugar certo, mas de modo errado? Quantas vezes nós estamos no lugar errado, mas onde Deus fala conosco? Quando Deus se revela a nós. Então Lucas, nesse versículo, ele quer dizer isso. Aquelas mulheres, elas estavam no lugar certo. Elas foram até o túmulo de Jesus. Mas Jesus não estava mais lá. Ele já havia ressuscitado. Jesus Cristo, ele nos mostra a sua glória. Jesus Cristo, ele tem nos abençoado.
mesmo nós sendo fracos, mesmo nós permanecendo pecadores, Ele é a oportunidade que nós precisamos. Assim também, quando as pessoas procuravam a sabedoria, popular, nos livros de autoajuda e nas tradições humanas, a resposta para o sentido da vida jamais acharão. A resposta: sem Deus, a vida não tem sentido. Vou repetir. Nos livros de autoajuda e nas tradições humanas, a resposta para o sentido da vida jamais acharão. A resposta: sem Deus. Deus é a nossa resposta. A resposta está aqui. Esse é o único livro de autoajuda. Porque nesse livro, o Espírito Santo, ele se revela a nós. Nesse livro, o Espírito Santo, ele nos mostra o caminho. E às vezes nós nos encontramos com o coração triste por alguns acontecimentos. E nós precisamos, mesmo dando errado aquilo que eu quero, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, fala. Isso é buscar. E isso também é ter uma comunhão com Deus, um diálogo. O ser humano precisa de ter esse diálogo. O ser humano precisa de estar sempre envolvido com Deus. E hoje, nós estamos vendo muitas pessoas se afastando de Deus. Muitas pessoas com medo do que pode acontecer a ele, aos seus familiares. Medo de não acordar no dia seguinte. E isso tem atrapalhado essa comunhão, esse relacionamento, esse diálogo. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos pedir a Deus as suas bênçãos. A vida, ela não faz sentido sem Deus. E o segundo ponto de nossa lição: o propósito da vida é a glória de Deus. Deus criou a humanidade para a sua glória. Nós vamos estudar agora sobre isso. Que a glória de Deus, glorificar a Deus, não depende dele, depende de nós, do nosso querer. A parte dele, ele já fez. A parte dele, ele já concluiu. Agora nós precisamos concluir e cumprir a nossa, de estar na presença dele, de buscar a ele, de buscar os objetivos, tanto nosso como dele, de ter essa comunhão. Agora que já sabemos quem nos criou, precisamos saber para que ele nos criou. Por quê? Como? Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado, para que eu fui criado, o que é que eu estou fazendo aqui. Aqui nós temos, no início desse ponto 2, algumas perguntas que muita gente tem feito.
Por quê? Por que que está acontecendo isso comigo? Por que é que está acontecendo isso na minha família? Por quê? Lembre-se, está acontecendo porque não foi nós que nos criamos, sim Deus. E Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. E esse projeto que Deus tem é para a glória dele. Se não for para a glória dele, não vai dar certo. Ao profeta Isaías, o Senhor Criador afirma sobre os seres humanos: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isaías, capítulo 43, verso 7, ele nos revela isso. Deus deixou registrado que o ser humano precisa glorificar a Deus. O Senhor, nessa passagem de Isaías, ele afirma sobre os seres humanos glorificar a Deus. Paulo, ao se referir à pessoa de Atenas, de Jesus Cristo, que firmou também: tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por Deus e para ele. Tudo. Nós vamos passar. Mas Deus, ele é finito. Deus é finito. Deus não passa nunca. Deus está sempre cuidando de nós. Nós passaremos, mas Deus não passará. E também, aos romanos, prevalece o mesmo ensino, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, e a ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Romanos, capítulo 11, verso 36. Deus, ele será glorificado sempre, para sempre. Nós precisamos entender isso, entender o propósito da vida, que o propósito da vida, ele é para glorificar a Deus. Que Deus possa abençoar a sua mente, que você possa entender isso, que você possa compreender isso. O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual o objetivo do meu trabalho? Qual o objetivo de eu constituir família? É tudo para a glória de Deus. Se nós entendermos isso, colocar a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso futuro, a nossa família nas mãos de Deus, tudo irá bem. Tudo irá bem. Nós precisamos compreender sobre isso. A resposta é simples. Fazer com que você seja o centro de todas as coisas. Fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para você, para si mesmo. E aí, no final de tudo, de todos vão ficar de pé e aplaudir você. Olha que tem pessoas que são assim. Eu vou repetir desde o início. Imagine que você vai promover um evento e o seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? A sua estratégia, ela seria essa, né? Fazer com que você seja o centro de todas as coisas. Fazer com que todos os holofotes eles estejam voltados para você. Todas as luzes estejam iluminando a você. E no fim, o aplauso seja para você. O nosso aplauso.
ele precisa ser para Deus. O nosso aplauso, ele precisa ser para o Criador, Criador e sustentador de todas as coisas. E muitas pessoas estão trabalhando de maneira que ela quer que o aplauso seja para ela. E isto não agrada a Deus. Não agrada. E as coisas começam a ir por caminhos tortuosos, errados. Assim também, Deus planejou a criação. O foco não é você, mas sim Ele. Mas como Ele consegue fazer isso e não ser um egoísta, o maior egoísta? Justamente pelo fato de ser Deus. Ele é perfeito. Ele consegue criar tudo para a sua própria glória e ainda ter o amor limitado. Vamos meditar um pouquinho em Isaías 57,15. Assim está escrito: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aqui Deus nos mostra o amor dele. Aqui Isaías, através dessa passagem, nos mostra o amor de Deus. Nos mostra que Deus não é um Deus egoísta. Deus não é um Deus egoísta. Deus é um Deus que faz tudo para a sua glória, mas Ele deixa que você participe disso. Ele deixa que nós participamos no contexto da glorificação da vida dele. Aqui não há egoísmo. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8,28, vale lembrar que nesse versículo a palavra bem não significa o bem-estar de cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo, que está sendo formado nos filhos de Deus. A imagem de Jesus Cristo que está sendo formado em mim, em você, que nós possamos, através do Evangelho, através das Escrituras, através do nosso modo de caminhar, glorificar a Deus, anunciando Jesus Cristo, anunciando o seu Filho que Ele enviou, por amor nosso, por amor de mim, por amor de você. Deus, Ele enviou Jesus Cristo por amor a nós, seu único Filho. Deus o entregou por mim e por você.